Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E no capítulo 8 nós vamos refletir sobre dois temas interessantes. Um que eu já comentei aqui, pecado por pensamento, e o outro, falar sobre adultério. Mas antes, quando nós falamos da bem-aventurança, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, essa talvez seja a bem-aventurança que mais nos instiga, mais nos estimula em relação àqueles benefícios que Jesus diz que vamos atingir quando conquistamos aquela bem-aventurança. Porque desde antes até do Cristo de Moisés, existe essa curiosidade sobre quem é esse Deus, quem é essa força criadora. E Jesus vem nos dizer que a forma de nós conhecermos, de nós comungarmos com este Pai, nós estarmos em linha com os seus ensinamentos, é através do processo de purificação interior, a pureza de coração. Lembrando que o coração, na época de Jesus, de Moisés, para aquele povo, era o centro do pensamento, era o centro do sentimento, era o centro do ser. Então, quando o ser estivesse puro, o ser estaria em comunhão plena com Deus. E às vezes nós podemos pensar assim, poxa, deve ter sido uma forma alegórica que Jesus quis dizer sobre esse processo. E Kardec, curioso sobre o fato, também faz essa pergunta logo no início do Livro dos Espíritos, sobre quem é Deus, ou o que é Deus, como podemos nos conectar com esse Deus. E aqui tem duas questões que trazem uma resposta que vão em linha com o que Jesus nos falou. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde para Kardec: não. Falta-lhe para este um sentido. E aí vem a questão seguinte. Kardec não se dava por vencido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a espiritualidade responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quando não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria. A mesma coisa que Jesus disse há 1800 anos atrás, na época de Kardec. A espiritualidade explica de uma outra forma, mais detalhada para nós. O que quer dizer isso? O espírito obscurecido pela matéria. É que quando nós estamos muito arraigados no egoísmo, no orgulho, nos preconceitos, nas mágoas, até mesmo as mais doces instruções que Jesus nos deu, elas passam por esse filtro e, de certa forma, elas perdem a pureza do ensinamento. E aí nós passamos a querer adequar as regras, os guias que Jesus nos deu, à nossa realidade ou à nossa percepção do mundo. Um exemplo simples. Jesus fala do perdão. Perdoar 70 vezes 7, temos que perdoar todo mundo. Sim, devemos perdoar. Nós temos isso na nossa cabeça. Só que na prática, nós temos uma visão exclusivista sobre o perdão. Nós perdoamos aquelas pessoas que nós gostamos. Nós perdoamos aquelas pessoas que fazem alguma coisinha que não pega tão forte dentro de nós, que não nos magoa profundamente. Nós perdoamos a pessoa uma vez, mas se ela falhar conosco 2, 3 vezes, não, aí já não tem mais perdão. Só que Jesus falou que era para perdoar 70 vezes 7. Então percebam, mas isso é muito difícil. Muito difícil por quê? Porque nós temos essa visão focada na questão exclusivista, nas nossas mágoas, nos nossos egoísmos, e nós temos dificuldade de sentir a mesma coisa que Jesus sente. Então,
Existe sim um filtro que a matéria ainda nos coloca em nossa frente e dificulta esse processo de comunhão com o Criador. E detalhe, quando nós falamos comunhão com Deus, nós estamos falando comunhão com toda a criação. Porque cada um de nós somos deuses. Somos parte da criação. Não é? E aí, nesse sentido, ok, já sei, isso é fato, está claro que eu preciso trabalhar. Agora, como é que eu faço para me purificar? Como é que eu faço na prática para eu trabalhar esse processo? Esse capítulo 8 ele é muito interessante, vale a pena ler, porque ele tem vários pontos no capítulo que falam sobre várias características de pureza. E aqui, Jesus vai trabalhar esse tema do pensamento, que é de fundamental importância para nós. E ele vai trabalhar, Kardec vai pegar uma passagem de Jesus para trabalhar, que justamente nos diz um pouco sobre esse processo, que está também no Sermão do Monte, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28, onde Jesus diz o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Antes de entrar na passagem, vamos só transpor a questão do adultério para algo além da infidelidade conjugal. Obviamente, Cristo não estava só preocupado com a infidelidade conjugal. Ele basicamente pegou a questão do adultério, porque era um dos 10 mandamentos, e expandiu a visão, expandiu a forma de se olhar esse ato que seria considerado indevido. Na época de Moisés, as pessoas compreenderam que só o ato deveria ser, de alguma forma, proibido. Mas o pensamento não era um grande problema. Jesus vem dizer, olha, o pensamento é um problema também. Mas aqui eu queria trazer o adultério como qualquer desvio. E é isso que Kardec traz, inclusive, neste capítulo. O adultério, até pegando a própria raiz da palavra, adulterar. Adulterar gasolina, adulterar um remédio, adulterar um alimento, ou seja, transformar, mudar aqueles componentes básicos para aquilo que esse produto se predisponha. Tudo que eu faço, que eu poluo esse produto, é uma forma de adulteração. Se nós falamos do ponto de vista espiritual, se nós olhamos para nós, o nosso destino é sermos perfeitos. Nós somos criados simples e ignorantes e nosso destino é ser perfeito. Então, tudo que faz com que nós desviemos deste caminho é uma forma de adulteração. Toda vez que nós nos desviamos das leis divinas, nós estamos adulterando uma lei. Dentro de nós mesmos, dentro do nosso próprio processo. Deus não nos criou para passar dificuldades. Somos nós que fazemos essas escolhas. Então, pensando no adultério como algo muito mais amplo que infidelidade, por que Jesus está tão preocupado assim com a questão do pensamento? Em primeiro lugar, tudo aquilo que é gerado de bom ou de ruim na sociedade, em algum momento, a origem daquilo foi através do pensamento. Aqui, tudo que nós temos nessa sala de material, alguém pensou. Alguém pensou em fazer essa cadeira, o celular. Houve um pensamento anterior, para as coisas boas e para as coisas ruins. Portanto, quando nós falamos em ações que nós cometemos, e que obviamente não são ações automáticas do nosso corpo, por mais que elas sejam instantâneas, pareçam ser instantâneas, a pessoa falou alguma coisa, eu reagi sem pensar, vírgula. Teve um milissegundo ali
que nós raciocinamos e reagimos. Seja com palavras, seja com agressões, seja da forma que for. O pensamento que é gerado através do sentimento interior, ele é parte de um processo raciocinado nosso. Raciocinado. E que, portanto, se ele é a origem do mal, talvez é ali que nós tenhamos que começar a trabalhar para evitar que ele aconteça. Ou quando ele acontecer, que nós saibamos o que fazer com ele. Então esse é um primeiro ponto bastante importante. E um outro ponto importante para nós, de certa forma, analisarmos o nosso pensamento de uma maneira um pouco mais rigorosa, é porque ele reflete exatamente o nosso interior. Sem filtros. Sem filtros. Um exemplo muito simples. Quem aqui gostaria de sair na rua, sendo que os seus pensamentos estivessem ali? Tudo que ela estivesse pensando, tivesse como se fosse uma caixa de som, falando para todo mundo que está ao lado o que ela está pensando. Como se fosse um cinema. Que eu olhei para uma pessoa, eu tive preconceito contra aquela pessoa, na hora, tenho preconceito contra você. Claro que ninguém gostaria disso. Mas na prática, é o que acontece na nossa cabeça a todo momento. Quando nós falamos com uma pessoa e nós não gostamos do que ela falou conosco, mas nós não queremos brigar com ela, fazemos aquele sorriso de Mona Lisa, ficamos quietos, mas por dentro nós estamos em ebulição. É o nosso pensamento refletindo quem nós efetivamente somos. No livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, que é um livro do Chico, ele fala que o pensamento é o espelho da alma. Se nós queremos saber quem nós efetivamente somos, façamos um inventário do que nós pensamos ao longo do dia. E nós vamos começar a nos conhecer melhor. Falamos muito em autoconhecimento, não é só das nossas ações, é do nosso pensamento. Então, se nós conseguirmos trabalhar esse processo, nós vamos começar a identificar aonde eu preciso me purificar, quais são as minhas falhas. E eu vou conseguir, aos poucos, com passos de criança, mas de maneira firme, compreender qual é o caminho que eu quero seguir. Mas para além dessa questão moral, que nós falamos aqui, de ver a Deus, de me conectar, existe questões práticas mesmo, questões que eu entendo que são importantes de nós reforçarmos aqui, porque parece que fica uma coisa muito etérea, de me purificar, conhecer a Deus, mas o pensamento negativo, ele traz um mal enorme para nós agora, que nós precisamos trabalhar agora, para não incorrermos em problemas até para o nosso próprio corpo físico amanhã. Eu vou dar um exemplo, e aí as pessoas aqui podem fazer qualquer paralelo com questões familiares, com questões de vizinho, de condomínio. O meu exemplo vai ser na minha empresa, onde eu trabalho. Tenho ali uma reunião com um monte de gente, onde cada um faz ali a apresentação do seu trabalho, levanta um sujeito, eu vou dizer o senhor X levanta, começa a fazer a explicação do trabalho dele, na hora eu começo a ficar com raiva dele, do que ele está falando. A minha vontade é subir e esganar o sujeito. Mas aí eu falo, não, eu não vou fazer aqui na frente de todo mundo, vou ser demitido se eu fizer algo assim. E ele continua a falar, eu continuo a ficar com mais raiva ainda do sujeito. Eu falo assim, eu vou fazer o seguinte, a hora que ele sair da reunião, eu vou chamar ele no canto e eu vou dar uma esculhambada nele. Eu vou brigar com ele. Mas aí passa a reunião, eu penso um pouco melhor e eu falo, não,
Não vou fazer isso. Vai me prejudicar, eu vou acabar brigando com ele, melhor não. Só que eu continuei com esta raiva. E essa raiva, no meu corpo físico, gerou. Eu não sou médico, eu sou leigo. Talvez tenham médicos aqui, saibam o que eu vou falar. Minha esposa é médica, então eu perguntei algumas coisas para ela. O estresse gera uma chuva de hormônios dentro do nosso corpo. Cortisol, adrenalina. A pressão pode subir. Nós ficamos todos tensos. Quem tem enxaqueca que nem eu, pá! Explode a enxaqueca. A fome vai para o vinagre. Perco a fome. Passo o dia inteiro pensando naquele fulano, no que ele disse. Não consigo mais me concentrar no trabalho. Chego em casa, estou mal-humorado. Não consigo conviver de maneira adequada com aqueles que estão me esperando de braços abertos. Não consigo dormir direito, porque eu fico pensando naquele elemento. E no outro dia, eu rezo para não encontrar ele, porque senão aí eu vou esganar ele mesmo. Quem está sendo mal prejudicado aqui, nessa história toda? Eu não estou nem pensando em Deus nesse momento. E nem falei um outro ponto, que é a questão de quem nós estamos atraindo com esses pensamentos negativos. E nós sabemos que são irmãozinhos menos bons, que se comprazem, inclusive, de nos ver nesse processo, nesse estado. Então veja, nós somos os maiores responsáveis e os maiores prejudicados pelo processo do pensamento que nós mesmos geramos, esses pensamentos repetitivos, que nós não conseguimos nos desvincular deles. E aí o que na prática nós podemos fazer? Porque quando nós chegamos nessa situação, nós precisamos tomar alguma ação. E o que nós falamos na doutrina, que Kardec trabalha muito isso, Jesus falou lá atrás, é justamente nesse processo do nosso autoconhecimento. Porque não é a questão de jogar para debaixo do tapete esse pensamento de raiva, é querer entender por que eu fiquei daquele jeito. O que aquela pessoa gerou em mim para que eu entrasse nesse processo de raiva, de rancor? Só 3 exemplos, 3 possibilidades. Pode ser que aquela pessoa, o senhor X, em uma outra reunião, tenha falado algo que me magoou, ou tenha me puxado o tapete, e eu não esqueci aquilo. Eu não consegui esquecer daquilo. E aquela mágoa vem. Ele nem sabe que ele me magoou. Ele seguiu a vida dele. Mas eu continuo na mágoa, nesse processo. E cada vez que ele aparece na minha frente, eu sinto a minha espinha gelar. Eu preciso fazer algo. Eu preciso trabalhar talvez o meu melindre. Eu preciso trabalhar talvez o meu orgulho. Eu preciso talvez trabalhar minha autoestima. Porque se uma pessoa faz uma crítica e eu fico descompensado, o que vai ser a nossa vida? Se não críticas. Críticas de amigos, de familiares. Então, essa é uma linha de raciocínio. Pode ser que aquela situação de raiva tenha sido gerada porque esse cara entrou agora na empresa e já recebeu uma promoção, e eu estou trabalhando faz 10 anos aqui, esse deve ser um puxa-saco do chefe. Então aqui tem um caminho que segue para a área da inveja, da mesquinharia, do orgulho ferido. É uma outra área para se trabalhar do nosso autoconhecimento. Mas pode ser que não seja nada disso. Simplesmente, ele é uma pessoa boa, um bom trabalhador, nunca me fez mal em nada, só que eu olho para ele e eu não gosto dele. O brinco que ele usa, a tatuagem que ele tem, o sotaque que ele tem. Opa, olha o preconceito aí, falando mais alto. Outro tema para ser trabalhado. Portanto, olha só o que um pensamento pode gerar
em termos de possibilidades de nós nos autodescobrirmos, e ao nos autodescobrirmos, começarmos a trabalhar, bom, se eu tenho preconceito, eu preciso trabalhar esse tema dentro de mim, a tolerância. Eu preciso ler mais sobre esse tema, eu preciso refletir o porquê essa pessoa diferente me agride, conviver com o diferente. São trabalhos. O trabalho na purificação não é milagre, é trabalho, é autoconhecimento. Aliás, vou fazer aqui uma propaganda. Dia 21/2, nós temos o início do curso básico. Uma nova turma do curso básico, aqui no núcleo. Quem não puder participar, vão ter outros. Mas essa é uma oportunidade muito grande de não só de nós começarmos a entender mais sobre a doutrina, mas também trabalharmos o autoconhecimento. Porque nos cursos que a casa dá, se fala muito sobre isso, sobre o autoconhecimento, traz ferramentas para nós refletirmos. E eu vim de família espírita, eu vim aqui na casa já, não vou dizer velho, porque senão vocês vão ter uma ideia, né, da minha idade. Então, já um pouco mais maduro. Mas eu era de família espírita. E quando eu comecei a fazer o curso, falei, poxa, eu vou fazer curso básico de novo, que não tem mais tempo para fazer isso. Mas fiz o curso básico. E sempre nós vamos aprendendo um pouco mais sobre a doutrina de alguma forma. Mas o mais interessante foi aprender sobre as técnicas do autoconhecimento. De fazer essas investigações sobre as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque aí nós começamos a nos libertar. Mais do que atingir a Deus, mais do que ver a Deus, que é o resultado dessa bem-aventurança, quando nós falamos em trabalhar o autoconhecimento e nos purificar, nós vamos nos libertando dessas amarras. Nós vamos aprendendo a nos controlar melhor, controlar o nosso pensamento. E assim nós vamos conseguindo encontrar a tão sonhada paz, que eu acho que esse é o grande objetivo que nós temos no nosso dia a dia. É dormir em paz, acordar em paz, estar em paz mesmo nos momentos de erro que nós cometemos, porque aí eu falo, ok, eu cometi o erro, eu estou ali naquele processo do orai e vigiai, eu estou vigiando as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu vou corrigi-los e eu vou seguir em frente de uma maneira fraterna, comigo mesmo, com amor próprio, sem me automutilar, sem achar que eu sou o pior dos espíritos. Não, nós todos vamos cometer erros. O que nós vamos fazer com esses erros é que vai nos definir. E por fim, só uma última mensagem sobre a importância da oração nesse processo. Sempre é falado muito também no atendimento fraterno sobre a questão de oração. E ele é uma ferramenta muito importante. É profiláxica quando nós, antes mesmo de incorrermos nas dificuldades do dia a dia, quando nós fazemos as nossas orações de prevenção. Ou seja, quando acordamos, fazemos uma oração, pedimos a Deus, pedimos aos nossos mentores para que eles nos orientem, porque o dia vai ser difícil. Eu vou encontrar aquele colega que eu não gosto. Vai ser difícil. Mas me dê um pouco mais de calma, de paciência para lidar com os problemas. Vai ser um dia duro, mas se tudo der certo eu vou passar. Então, esse é um tipo de oração. E outro tipo de oração é quando nós estamos com aquele pensamento repetitivo, em crise. Nesse momento também a oração é um poderoso remédio. É aquele momento onde nós pedimos apoio para os nossos mentores, para aqueles irmãos nossos que querem nos apoiar sempre, e eles vão estar do nosso lado, intuindo, nos apoiando a sair daquela crise. Portanto, orai e vigiai é algo importantíssimo nesse processo de analisarmos os nossos pensamentos, fazermos a nossa reforma interior e assim conseguirmos buscar a tão sonhada paz que nós sempre procuramos. Então, bem-aventurados aqueles
puros de coração, bem-aventurados aqueles que buscam a pureza. E buscar a pureza é buscar trabalhar esse processo que nós falamos aqui. Só para encerrar, eu vou rapidamente ler uma mensagem que está no livro, acho que esse aqui é o Boa Nova, não anotei o nome do livro, mas é Boa Nova. E é uma mensagem que se chama Olhos, e que traz uma outra passagem de Jesus que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, a maneira como nós enxergamos as coisas. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Entretanto, se aspiras a enobrecer os recursos da sua visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardará contigo os bons olhos, a que se referia o Cristo, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Muita paz a todos nós.